Opa pessoal, aqui é o Edgar e com esse vídeo concluímos a série sobre máquinas de Turing. Mas não se preocupe, semana que vem tem série nova no canal. O tema desse vídeo é a tese de Church-Turing. Bora? Nós iniciamos a série sobre máquinas de Turing discutindo o problema de decisão, e esse é um bom momento para revisitá-lo. Considere uma sentença φ de um sistema formal qualquer. Se esse sistema formal for, por exemplo, aritmética, φ pode ser a asserção que 2 mais 2 é igual a 4, que 5 mais 5 é igual a 12, ou então a conjectura de Goldbach, que qualquer número par maior que 2 é a soma de dois primos. Como que nós estabelecemos o problema de decisão associado a φ? Por exemplo, estabelecer se φ é teorema ou se φ não é teorema desse sistema formal. Mas para estabelecer qual é o caso, nós temos que tomar alguns cuidados com relação à metodologia aplicada. Não é qualquer método permitido. São apenas procedimentos efetivos que são admitidos para determinarmos se φ é ou não o teorema do sistema formal e, desse modo, resolver o problema de decisão. Podemos levar essa discussão para o contexto de funções de uma maneira muito natural, considerando, por exemplo, uma função f, que para cada sentença do sistema formal atribui 0, se o sistema formal demonstra essa sentença, e atribui 1, ou tem o valor 1, se o sistema formal não demonstra essa sentença. Se para cada sentença φ o valor de f é calculado através de um procedimento efetivo, nós diremos que f resolve o problema de decisão. E vamos dar uma nomenclatura especial. Quando uma função for calculada por um procedimento efetivo, nós diremos que essa função é efetivamente computável. Naturalmente, para estabelecermos se o valor de uma função é ou não calculado através de um procedimento efetivo, nós precisamos esclarecer esta noção. Vamos fazer isso agora, através de 4 demandas. Um procedimento será dito efetivo ou sistemático ou mecânico, são sinônimos, quando as seguintes demandas forem supridas. A primeira delas é que o procedimento seja estabelecido por um número finito de regras exatas. Esse finito é duplo. O número de regras deve ser finito e cada uma das regras deve também ser finita. A segunda exigência é que para cada argumento o valor da função é calculado após um número finito de passos ou de etapas. A terceira exigência é que seres humanos munidos de papel e caneta potencialmente implementam esse procedimento. A potencialidade se deve ao fato de que, eventualmente, o tempo necessário para a implementação pode ser muito superior à vida média do ser humano ou até mesmo do universo. E a última demanda é que na implementação do procedimento não seja exigido nenhuma intuição, nenhum insight, nenhuma criatividade. Estas noções são precisamente as noções que nortearam lá no vídeo 1, que você pode conferir aqui, o estabelecimento e a definição das máquinas de Turing. Então a gente pode afirmar que máquinas de Turing são uma formalização de um procedimento efetivo. Desse modo, se uma função f, como a representada à esquerda, é computável por uma máquina de Turing, então ela é uma resposta a um problema de decisão. Se observarmos as funções que já estudamos, como a soma, e você confere ela aqui, ela é computada por máquina de Turing. Nós escrevemos a máquina de Turing que a computa. Portanto, ela é calculada através de um procedimento efetivo e é efetivamente computável. Mas se consideramos a função parada, como estudada nesse vídeo, nós verificamos que ela não é computável por máquina de Turing. Ora, se ela não é computável por máquina de Turing, então a gente pode afirmar que ela não é efetivamente computável? As máquinas de Turing são uma formalização da noção de procedimento efetivo. E as máquinas de Turing não computam a função parada. Mas será que não é possível uma outra formalização da noção de procedimento efetivo que eventualmente compute, calcule a função parada? A resposta é negativa e dada pela tese de Church-Turing.
A tese de Church-Turing diz respeito às funções computáveis por máquinas de Turing e às funções efetivamente computáveis, ou seja, as funções que são calculadas através de procedimentos efetivos. Pela discussão que acabamos de ter, se uma função é computável por máquinas de Turing, ela é efetivamente computável, porque as máquinas de Turing são uma formalização da noção de procedimento efetivo. O que a tese de Church afirma para a gente é o seguinte: a volta também vale. Se uma função ela é efetivamente computável, ou seja, se uma função é calculada através de um procedimento efetivo, a única maneira de fazê-lo é através de uma máquina de Turing. Esta identificação é muito forte. Repito, só é possível calcular o valor de uma função através de um procedimento efetivo se esta função é computada por máquinas de Turing. Consequentemente, a função parada, de acordo com a tese de Church, não é efetivamente computável. Esta é uma afirmação bastante forte. Como que a gente pode prová-la? Como que a gente pode demonstrá-la? Este é um ponto. Não é possível demonstrar a tese de Church. A razão pela qual a tese de Church-Turing não pode ser demonstrada é que ela é uma identificação entre uma noção informal, que é a de função efetivamente computável, e uma definição formal, que é a de máquinas de Turing. Mas então, por que nós devemos aceitar esta tese? Essa identificação entre formal e informal, ela não é muito exótica? Bem, eu vou tentar apresentar razões pelas quais isso não é exótico e razões pelas quais nós devemos aceitar a tese de Church. Podemos justificar que a tese não é exótica olhando para um outro caso bastante corrente, bastante comum e estudado no primeiro ano de qualquer curso de faculdade de exatas ou até mesmo de ciências biológicas, que é o caso da continuidade de uma função real em um intervalo aberto E. Se uma função é dos reais em reais, a gente pode representá-la através de um gráfico. Está representado ali os dois eixos cartesianos, x e y, o intervalo I é entre essas duas retas verticais em amarelo. Qual que é a noção de a função é contínua no intervalo I? A noção é simplesmente o seguinte: você constrói o gráfico desta função sem levantar a caneta do papel. Essa é a noção de continuidade. Agora, qual que é a formalização da noção de continuidade? Aí entram os famosos épsilons e deltas. Para todo A e para todo X do intervalo, para todo épsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância entre X e A é menor do que o delta, então a distância entre f de x e f de A é menor do que o épsilon. Como que algo tão intuitivo como desenhar o gráfico sem levantar a caneta do papel se torna essa expressão envolvendo épsilons e deltas e distâncias? Como que a gente prova que essa formalização é exatamente essa noção? Não se prova. Não tem como provar. Toda vez que uma noção intuitiva, uma noção informal, ela é capturada por um formalismo matemático, essa identificação não é demonstrável. O que nós podemos fazer, e sempre é feito, é elencar uma série de razões pelas quais a formalização captura a noção pretendida. A tese de Church não só não é exótica, como ela é bastante aceita na comunidade. E uma das razões para essa aceitação é que ela é bastante estável. Enquanto as máquinas de Turing são uma proposta de formalização da noção de procedimento efetivo, outras propostas podem ser apresentadas. Uma proposta é a lambda definibilidade, defendida pelo Church. Uma função, ela é efetivamente computável quando é lambda definível. Ora, para entendermos o que significa lambda definível, a gente precisa de uma série de vídeos. E se você tiver interesse, deixa um comentário aí que a gente leva ele em consideração na hora de planejar as próximas séries. Uma outra proposta de formalização da noção de procedimento efetivo é através da recursividade. Uma função é efetivamente computável quando ela é recursiva. Outras propostas existem,
como uma que envolve a representatividade da função dentro de uma extensão consistente de uma aritmética muito simples, a aritmética de Robinson. Há outras noções de computabilidade além de Turing, como a computabilidade de Herbrand-Gödel. Há diversas propostas apresentadas ao longo dos últimos 80, 90 anos. Agora, uma curiosidade com relação a todas estas propostas. Cada uma delas estabelece uma certa classe de funções que são efetivamente computáveis. Há funções que estão dentro desta classe e outras que estão fora, como, por exemplo, as funções f e g. F, nessa representação, está dizendo f não é efetivamente computável. Mas ela não é efetivamente computável, Edgar, porque ela não é lambda definível, ela não é recursiva, ela não é representável. Qual que é? Por que ela não é efetivamente computável? Não importa. Todas estas caracterizações, todas estas propostas de definição de procedimento efetivo conduzem à mesma classe. Se G é lambda definível, então ela também é recursiva, ela é representável, ela é Herbrand-Gödel computável. E todas as outras propostas razoáveis que nós conhecemos. Se G não é efetivamente computável, então ela não é lambda definível, ela não é recursiva, ela não é representável e assim por diante. Agora, o que torna as máquinas de Turing tão especiais, então, para serem consideradas na tese de Church-Turing? É que todas estas noções coincidem com a classe das funções computáveis por máquinas de Turing. Ou seja, não importa qual é a noção que foi adotada para tentar capturar a noção de procedimento efetivo, todas essas noções conduzem à mesma classe de funções, as funções computáveis por máquinas de Turing. Nesse sentido, a tese é extremamente estável, e esta é uma boa razão para assumirmos a tese de Church-Turing. Outras razões fazem apelo a uma noção de absolutidade, há também uma série de argumentos heurísticos, mas eu vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, por gentileza, escreva nos comentários, será um prazer responder. Não deixe de acompanhar as próximas séries do canal. Um abraço e tchau!